Então, boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine através dos benfeitores presentes, mas que nós lhe demos possibilidade para que ele possa fazer isso, não é? Está sempre tudo nas nossas mãos, mesmo em relação a ele. Bom, hoje estou eu aqui a falar convosco e eu já tinha imensas saudades, que já há mais de 3 meses que não estava aqui neste papel. Portanto, acho que até já desaprendi as coisas. O tema que vos trago é um tema clássico do Espiritismo, de vez em quando é preciso, e que tem a ver com aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: dai de graça ao que de graça recebestes. Já sabeis do que é que eu vou falar, não já? Quem é que diz? Mediunidade, muito bem. Mas eu penso que esse dai de graça ao que de graça recebestes, restringido só à mediunidade, acho que é muito redutor, não é? Porque aquelas pessoas que nem sequer sabem que têm mediunidade, que nem sequer sabem o que é mediunidade e que não tenham, eventualmente, mediunidade ostensiva, coitadas, não podem dar nada de graça, não é? O que é muito desagradável. Então, de facto, nós com a mediunidade podemos dar, com essa faculdade maravilhosa de que iremos falar, podemos dar, de facto, muita coisa a nós mesmos, em primeiro lugar, e à humanidade de uma forma geral. Especialmente à humanidade que está mais próximo de nós. Mas também aquelas pessoas que não têm mediunidade ostensiva, ou mesmo aquelas que têm, podemos dar imensas coisas e damos com certeza a todo momento, e eu acho que a nossa maravilhosa filosofia espírita nos incita muito a isso e também nos ensina, por que não dizê-lo, a fazer isso de uma forma sábia e justa, porque dar qualquer pessoa dá, mas saber dar exige sabedoria. Já tinham pensado nisso? É verdade. Saber dar exige mais sabedoria do que não dar. Porque não dou, acabou. Está tudo feito, não é? Agora, saber dar, às vezes é não dar. Às vezes é dizer não. Às vezes é contrariar. Às vezes é fazer o contrário daquilo que a pessoa nos está a pedir, devemos fazer. E isso é algo que muitos de nós, não temos coragem para fazê-lo. Porque todos nós adoramos ficar bem na fotografia, é ou não é? Não é? Então, queremos ser simpáticos, queremos ser agradáveis, queremos que toda a gente goste de nós, todos nós. Então, aquelas pessoas que temos autoestima um bocadinho mais em baixo, toda a gente, nós fazemos 30 por uma linha, pomos-nos todos embonecados, fazemos que somos as pessoas melhores do mundo. E, meu Deus, o que nós fazemos só para agradar ao outro. E esquecemos-nos que isso é um ledo engano. Porquê? Porque nós só agradamos ao outro se agradarmos a nós mesmos. Se aprendermos a agradar a nós mesmos. Então é em nós que temos de investir, primeiro. E depois, naturalmente, vamos investir nos outros. Com a mediunidade é a mesma coisa. Ninguém tenha a pretensão, nenhum médium ostensivo tenha a pretensão de dizer que ajuda alguém em primeiro lugar, porque isso é falso. A pessoa portadora de mediunidade ostensiva tem, em primeiro lugar, de aprender a ajudar-se a ela mesma. E só depois disso é que terá condições para ajudar, colaborar com o outro. Mas primeiro tem de fazer um investimento muito grande, em termos de quantidade, ao longo do tempo, mesmo ao longo do espaço, em si mesma. E só depois desse investimento feito é que
estará em condições, de facto, de colaborar com o outro. E é por isso que muitos médiuns se perdem pelo caminho, porque pensam que vêm com grandes missões à Terra, que são os maiores do mundo, que têm capacidades incríveis, fazem 30 por uma linha, adivinham tudo, curam toda a gente, etc, etc, etc. E de repente são eles os maiores necessitados. Temos muitos casos desses em todo o mundo, em Portugal, no Brasil, em todo o mundo. Então, é importante nós aprendermos a tratar a mediunidade por tu. E estamos no lugar certo, onde de facto nós podemos aprender a tomar a quê? O que é que eu estava a dizer? A tratar, obrigada, a mediunidade. É que chegaram duas pessoas muito importantes e de repente olhei para elas e distraí-me. A tratar a mediunidade por tu é mesmo no centro espírita. É mesmo aqui. Não há outro lugar, aqui, não aqui, só no nosso, nos centros espíritas, em todo o mundo. Dizia eu, até ao momento, não há nenhum outro lugar que não sejam os centros espíritas onde nós, de facto, podemos aprender a lidar com a nossa mediunidade, estudar mediunidade, tornarmos-nos expert na matéria e, a partir daí, podermos, de facto, colaborar conosco, em primeiro lugar, para depois podermos colaborar com os demais e com a sociedade em geral. É, de facto, no centro espírita, o único lugar onde isso, para já, acontece. Acontece em vários núcleos de estudo, nomeadamente em universidades, um pouco por todo o mundo, em Portugal também, que se estuda a mediunidade, mas sob outro ponto de vista que não vamos analisar aqui. Estuda-se não no sentido do portador da mediunidade, mas no sentido de estudo da faculdade em si, sob o ponto de vista científico. Não sei se deu para entender a ideia, ok? Isto é, o médium é submetido a determinadas experiências para que os cientistas testem determinados princípios relacionados com a mediunidade, mas o médium em si, com isso, não aprende mediunidade. Se não souber, se não for um médium educado, não é por ser submetido ou por colaborar nesses estudos científicos que vai aprender mediunidade. Deu para entender? Sim. Então, nós podemos começar por dizer, parece que ainda não disse nada, já disse imensas coisas, eu queria começar pelo princípio, mas às vezes não é muito fácil. Para mim, que sou uma fala barata. E eu estou a perceber-me que há aqui pessoas pela primeira vez, pelo menos que eu não conheço. E eu gostaria de dizer que esta associação tem uma reunião que é precisamente às sextas-feiras, às 7 menos um quarto da tarde, que vai até às 8h30, onde está uma equipa de colaboradores desta casa para receber as pessoas que vêm cá pela primeira vez. Portanto, é uma reunião específica para isso e eu convido essas pessoas a virem quando quiserem, não é necessário fazer marcações, não é necessário nada disso, a virem quando quiserem e também a trazerem as pessoas que vêm pela primeira vez a essa reunião e se souberem de alguém que queira vir, venham a essa reunião. Porquê? Porque é uma reunião mais intimista, mais informal, onde as pessoas podem esclarecer facilmente aquelas dúvidas que normalmente se têm. Aqui, basicamente, claro que vocês podem sempre falar quando quiserem, mas basicamente a maior parte do tempo vão estar a ouvir-me a mim falar. Olha, é o que dá para hoje, não é? Vai-se fazer o quê? Bom, então, depois de dizer isto, a mediunidade é uma palavra, digamos assim, que assusta muita gente.
Não aquelas pessoas que frequentam o centro espírita há muito tempo, mas grande parte das pessoas, que até algumas delas já frequentam, outras que não frequentam, assusta. E assusta porquê? Porque essas pessoas ligam muito a mediunidade a sofrimento. E claro, ninguém gosta de sofrer. Eu penso que não há ninguém, nem mesmo Jesus gostou de sofrer. Teve de sofrer, coitado, como todos nós, mas nem ele gostou, não é? Portanto, ninguém gosta de sofrer. E se eu pedisse eventualmente um significado para pessoas que não estão muito dentro desta matéria da mediunidade, se calhar a primeira ideia que surgiria seria: o que é para ti mediunidade? A pessoa, sofrimento, não é? Haveria outras pessoas que diriam: a falar com os espíritos, não é? E nenhuma nem outra está rigorosamente certa, porque o sofrimento não está, ou antes, vou dizer de outra maneira, não são só os médiuns que sofrem, os médiuns ostensivos. Todos nós somos médiuns, toda a humanidade, todos os seres humanos, os 7 bilhões e tal, ou 7 mil milhões, para falar em português, somos médiuns. Mas, para a gente entender um bocadinho do que é que está a falar, vamos dividir a população mundial em 2 grupos, ok? Para simplificar. O grupo das pessoas que têm mediunidade, mas que não sabe nem se apercebe que tem mediunidade, por falta de conhecimento. Eu gostava que retivessem esta ideia, por falta de conhecimento. E há um outro grupo, talvez maior do que este primeiro, que essa sim sabe que tem mediunidade, não exatamente, ou não necessariamente porque tenha conhecimento sobre a mediunidade, mas porque ela é de tal forma ostensiva que a pessoa pode nem saber o nome, pode não saber lidar com ela, pode acontecer muita coisa, mas sabe que há ali qualquer coisa esquisita que não bate bem e que não sabe como fazer à sua vida. E então é esse segundo grupo que não conhece os mecanismos da mediunidade, que se eu perguntasse o que é para ti a mediunidade, a pessoa dizia imediatamente sofrimento. E isto é o maior engano, ou a definição mais incorreta que nós podemos dar sobre mediunidade, curiosamente. E muitos de vocês estão a dizer: isso é, agora ia dizer um ditado, mas é feio e não digo. Isso é muito bom, pois, mas havias tu sofrer o que eu sofro e depois ias ver como é que era. Não é? Vamos dar um pequenino exemplo para a gente entender. Imaginem que está muito frio lá fora, não é? E nós estamos aqui dentro e temos ar-condicionado. Se não tivermos o ar-condicionado ligado, nós sentimos frio, não sentimos? Portanto, estamos a sofrer por causa do frio, não estamos? Mas, imaginem que nada alterou, simplesmente alguém ligou o ar-condicionado. E então, a partir daí, nós continuamos a sofrer porque lá fora estava frio? Não, pois não. Porquê? Porque era algo exterior a nós. Porque era algo que não tinha que ver diretamente comigo, conosco neste caso, porque aqui nesta sala nós tínhamos condições, nós tínhamos um equipamento devidamente adestrado para evitar o sofrimento do frio. E automaticamente podia lá fora estar o maior frio do mundo, as pessoas morrerem inclusivamente ao frio, tal o sofrimento causado por ele, que nós aqui
estávamos até muito bem, sem casaquinhos, sem nada, na maior. Então, o que é que aqui alterou em relação a nós? Foi o facto de ligarmos o ar-condicionado, isto é, de utilizarmos uma ferramenta que nos permitiu que nós deixássemos de sofrer. Isto é, uma ferramenta que anulou a causa do nosso sofrimento. Certo? Vamos então transpor isto para a mediunidade. Para aquelas pessoas, esse tal segundo grupo, que desconhecendo completamente aquilo que se passa com elas, sofrem com a mediunidade e sofrem tormentos atrozes, desde tormentos físicos, visto que a mediunidade tem todo o tipo de, ou provoca, se quisermos, todo o tipo de sintomas possíveis e imaginários, desde físicos, psicológicos, mentais, etc, etc, de tal forma que ela, inclusive, até é confundida com a esquizofrenia, com a bipolaridade, com todas as doenças do foro psiquiátrico. E é confundida porquê? Porque os sintomas são de tal forma semelhantes que os médicos não tendo, ou os médicos que não têm conhecimento sobre a mediunidade, 2 e 2 são 4, não é? Está passado os carretos, diz que vê isto e que não sei o quê, que não sei o que mais, então a pessoa está doente sob o ponto de vista psiquiátrico, sob o ponto de vista mental. De tal forma, portanto, os sintomas são... E isto na área da psiquiatria, porque se formos para a área física, não é? Da clínica geral, dói o estômago, dói a cabeça, dói o braço, manca de uma perna, eu sei lá o quê. E então, portanto, o médico acha que de facto a pessoa está doente. Aí é mais fácil resolver a situação. Porquê? Porque o médico... primeiro receita os medicamentos da praxe, mas a pessoa continua com os problemas, depois vai novamente ao médico e diz que não passou, o médico faz exames de diagnóstico e aí a coisa começa a fazer alguma confusão ao médico porque os exames de diagnóstico não apresentam qualquer anomalia, está tudo bem, não é? As análises de sangue, todos os exames, está tudo bem. E aí a coisa começa, só que a pessoa continua a sentir esses sintomas todos, continua a ir ao médico cada vez mais vezes e, com um bocado de jeito, passado muito pouco tempo, essa pessoa já foi encaminhada para a psiquiatria, porque realmente os exames não dizem nada, ela continua a dizer que tem dores, está maluquinha da cabeça, não é? É encharcada em medicamentos, e pode levar assim uma vida inteira até morrer. Então, vemos aqui, isto partindo do princípio que de facto tudo isso tem que ver com a sua mediunidade, vimos aqui que essa pessoa tem uma vida muito difícil, muito complicada, com muito sofrimento, não é? Exatamente devido à sua mediunidade. Vamos dividir este segundo grupo em 2 grupos, para conseguirmos entender melhor esta questão. Então, esse segundo grupo, isto é, o grupo das pessoas que têm a mediunidade mais abundante, mais notória, vai haver um subgrupo dessas pessoas que não sabem nada sobre mediunidade, não têm o tal conhecimento, e há um outro grupo que tem a mesma mediunidade, os mesmos fatores, digamos assim, mas frequenta um centro espírita, faz cursos regulares de espiritismo, faz cursos específicos de mediunidade,
faz cursos específicos de desobsessão, inclusive algumas pessoas desse grupo são já colaboradoras de determinadas associações onde colaboram inclusive em reuniões mediúnicas, etc. E dá-se o caso, isto tudo no campo das hipóteses, mas que não é inverossímil, pode acontecer e acontece. Portanto, mas dá-se o caso que há elementos de um dos grupos, do grupo que não sabe mediunidade, que conhece, ou que é familiar até, de elementos do grupo que conhece a mediunidade, vamos dizer, das pessoas que até frequentam o curso ou as reuniões mediúnicas. Ora, e isso acontece na realidade, eu até estou a ver aqui já algumas pessoas na minha cabeça. Ora, o que é que acontece? Para uma pessoa que entenda de mediunidade, diz assim, mas como é possível que dois irmãos, ou dois primos, ou dois parentes, ou dois conhecidos, exatamente com a mesma mediunidade, ou com o mesmo fator de perturbação, digamos assim, é uma pessoa perfeitamente equilibrada, perfeitamente normal, que leva uma vida às mil maravilhas, e a outra, coitada, está internada lá na Casa de Saúde Nogueiró. Reparem, isto pode acontecer e acontece. Então, o que é que falhou aqui em relação à pessoa que está internada numa Casa de Saúde? Única e simplesmente o conhecimento. Única e simplesmente o conhecimento. Não porque a outra pessoa é melhor e a outra é pior, é porque uma tem contacto com o diabo e a outra tem contacto com Deus, porque uma... Nada disso. Única e simplesmente o conhecimento. E então poderemos perguntar, então se é só o conhecimento, se as associações espíritas transmitem esse conhecimento ou disponibilizam sempre, não é? Permanentemente, esse conhecimento ainda por cima 100% gratuito. Porque é que uma pessoa aderiu ao conhecimento e porque é que outra pessoa não aderiu ao conhecimento? Não sei responder-vos. Teremos de perguntar às pessoas, naturalmente. Falta de sensibilidade, falta de formação, falta de informação. Quais os fatores que aqui estão em causa? O Centro Espírita, a responsabilidade dele é formar e informar. E é isso que nós fazemos, não é? Por todos os meios de que dispomos. Só que nós muitas vezes somos avestruzes, isto é, preferimos meter a cabeça na areia e fazer de conta que estamos muito tapadinhos, todos completamente protegidos e que não se passa nada à nossa volta. Mas passa-se muita coisa à nossa volta e a grande maioria a nosso favor, para nosso bem. E então o conhecimento espírita passa-se mesmo à nossa volta, em todo o sítio. Nós hoje todos temos internet em casa, por exemplo. Hoje não há ninguém que não diga que não, ou que, em boa verdade, tenha o direito de dizer que não sabe o que é o espiritismo. Felizmente, porque vivemos na era da informação. A informação está perfeitamente massificada, não é? Eu penso que é a falta de sensibilidade, não é tanto a falta de informação. E o facto de nós, muitas vezes, teimosamente, continuarmos a querer ser avestruz e não querermos ir diretamente de encontro às necessidades, não é às nossas necessidades, mas àquilo que realmente nos convém, não é? Àquilo que é bom para nós. Eu acho que aqui também falta muito, por muito que tenha esse conhecimento das coisas, eu acho que também é preciso muita vontade para se educar, porque faltando essa vontade de nos educar e educar-nos a mediunidade e ter vontade de adiantarmos, eu acho que o conhecimento ajuda, mas não chega lá. Para mim foi o meu caso. Exatamente. Noémia, posso só interromper um bocadinho, Rafa? E
também acontece, há muitas pessoas que nunca ouviram falar desse, ou ouviram esse tema, a palavra espiritualidade ou mediunidade, e nem sequer lhes, pronto, não terá de ter um percurso, ou virem enquanto as pessoas certas para lhe falar, ou será a hora... A essa resposta à sua pergunta já respondi, não é? Hoje existe a internet, hoje existe muito conhecimento, existe... pessoas que não têm, que não estão Pronto. com esse acesso muito a bem. coisa, ok? Nós fazemos o nosso papel, estamos aqui para formar, para informar. A ADEP publica um jornal de espiritismo, a ADEP vai à televisão, aos maiores programas de audiência, andamos por aí de cara destapada, fazemos congressos, fazemos seminários, fazemos workshops, fazemos cursos, publicamos na internet, etc, etc, etc. Portanto, temos limites, não se pode fazer mais. Agora, de facto, a Júlia disse uma coisa que me arrematou, e agradeço-te por isso, alguma das coisas que eu tinha para dizer. O conhecimento, sim, é a base, mas o conhecimento não cai do céu aos trambolhões. Diz assim, eu quero conhecimento, e vem cá conhecimento, enfia-se-me aqui na cabeça e pronto, e eu fico com o conhecimento na cabeça. Sabemos que não é assim. É de facto preciso vontade, é preciso nós termos essa força que a Júlia falou para aderirmos a esse mesmo conhecimento. De outra forma, podemos andar uma vida inteira, a Júlia disse, eu falo por mim, cada um tem o seu percurso, é evidente, mas podemos andar uma vida inteira, inclusive estarmos sentadinhos nestas cadeiras a ouvir quem está a falar, mas se calhar não é assim que nós vamos conseguir o conhecimento adequado para educarmos a nossa mediunidade. Teremos de dar outros passos. Para isso existem os centros espíritas, existem as pessoas que encaminham, que orientam, que informam, que aconselham e que dão, de facto, as ferramentas que são importantes e necessárias. Isto tudo para dizer que abençoada seja a mediunidade, não é? E isto é uma espécie de mensagem que eu quero deixar aqui. Isto é, para nós revertermos um pouco essa ideia sobre a mediunidade, de procurarmos entender que está nas nossas mãos, tornarmos essa ferramenta fantástica, que é mais uma ferramenta de que nós somos possuidores, o ser humano, só o ser humano, de que Deus realmente nos apetrechou precisamente para aprendermos a ser mais felizes, para sermos mais completos, para conseguirmos ir mais além, para irmos mais longe e não o contrário, para ser um peso nos nossos ombros, para ser algo que nós não queremos, que queremos ser fechados não sei por quem, que queremos de toda a forma e feitio livrar-nos dela. Respeita-se de facto as pessoas que pensam assim, exatamente pelo motivo de que nós falamos. Essas pessoas falta-lhes única e simplesmente conhecimento e, quiçá, mais tarde, a tal vontade, não é? A tal força para prosseguir nessa caminhada que eu digo-vos que vale mesmo a pena. Vale mesmo a pena. E vale a pena porquê? Porque temos possibilidade de falar com os espíritos? Não. Seria extremamente redutor se nós entendêssemos essa faculdade mediúnica como a possibilidade única que nos dá, e nada mais, de falar com os espíritos. Essa é uma das muitas hipóteses, das muitas ferramentas que o espiritismo nos dá. Nós temos uma ferramenta ótima que é andar, não é? É outra das nossas faculdades.
e andar de forma ereta, nem sempre foi assim, os animais a maior parte não andam, não é? Mas nós, chegados a um determinado ponto da nossa evolução, passamos a andar de forma ereta e aí muita coisa mudou nas nossas vidas. As nossas mãos, os nossos braços passaram a ter funções completamente distintas, porque já não são 4 patas, não é? Já só são 2, perdoem-me a expressão, e as outras 2 já têm habilidades completamente distintas, diferentes. E aí a nossa panóplia, digamos assim, de hipóteses de trabalho, de desenvolvimento, etc., cresceu imensíssimo. Mas reparem, o andar, e o andar é a coisa mais simples, eu poderia dar exemplos muito mais ricos, o ver, por exemplo, mas fiquemos no andar. Será que o andar para nós é simplesmente andar, caminhar? Já pensaram nisso? Então, as pessoas que não podem andar, por exemplo, seriam completamente inúteis, mas não são. Anda alguém por elas, não é? Têm muletas, têm andarilhos, têm cadeira de rodas, têm alguém que as acompanhe, etc. Porquê? Porque o andar não é simplesmente marcar passos, ou contar quilómetros, ou contar caminhadas. O andar é um percurso da nossa própria existência, em que construímos a nossa vida e o nosso futuro. É uma ferramenta que não é simplesmente eu saber dar passos. Ao contrário, são estes passos que podem fazer da minha vida uma vida rica ou uma vida pobre, não é? Que podem marcar a diferença na minha vida, dependendo da forma como eu dou esses passos, do objetivo que eu quero alcançar com esses passos. E quem fala em andar, fala em ver, fala em ouvir, fala das 1001 ferramentas. A mediunidade é mais uma que temos para construirmos a nossa vida, a nossa felicidade e para caminharmos para o futuro sem fim. Então a mediunidade é também isso. É algo que seria extremamente redutor dizer, tal como os passos, porque dá para falar com os espíritos. Não, de forma alguma. A mediunidade permite-me entrar no meu mundo mental de uma forma absolutamente introspectiva, por exemplo, se quiser. Permite-me ir além do meu consciente, porque nós, a maior parte do nosso tempo, funcionamos só ao nível consciente, não é? Comer, dormir, trabalhar e tal, não sei o quê, amigos, e o resto é paisagem. A mediunidade permite-me, ainda que muitas vezes eu não queira, empurra-me, tal como os passos me empurram para diante ou para trás, empurra-me para estados de consciência, para que eu me conheça melhor, porque esse é o grande objetivo do ser humano. Então a mediunidade é uma ferramenta, é uma alavanca que me acompanha ao longo da minha vida para fazer de mim uma pessoa cada vez mais completa, cada vez melhor, cada vez a gostar mais de mim e que me dá a possibilidade de chegar ao meu horizonte de uma forma, se calhar, mais rápida, mais segura, mais eficaz. Então, a mediunidade deve ser vista como uma ferramenta quase sem limites. Há aqui pessoas que estudam mediunidade há alguns anos e se calhar elas estão a entender melhor aquilo onde eu quero chegar. Algumas pessoas dizem, eu só agora é que me conheço melhor, só agora é que eu sei entender melhor a mim mesma, só agora é que eu vejo que quase não tenho limites, que
sou mais completa, que consigo ir mais além. Enfim, testemunhos riquíssimos que nos ajudam, que nos ensinam a entender a mediunidade como algo de extraordinariamente bom, maravilhoso, que nós possuímos e que muitas vezes desconhecemos e outras vezes, conhecendo, não tratamos muito bem. Eu vou dizer-vos uma coisa que é absolutamente real e verdadeira. Eu não tinha ideia nenhuma, absolutamente nenhuma, de dar este rumo a esta palestra. Tinha ideia de falar, vamos lá, vocês, quem é que aqui acha que é médium, quem acha que não, quem é que sofre, quem é que não sofre, estão a ver? Mas de repente, olha, comecei assim, deixem lá. Então, um pouco, como disse a Sameiro, nós não podemos chegar a toda a gente, mas ficaríamos muito felizes se ficássemos sensibilizados, nós que estamos aqui, e está muita gente, porque também estão muitos espíritos. E reparem, os espíritos também têm mediunidade. Nós tudo o que ganhamos não perdemos. Reparem, nós quando desencarnamos, continuamos a andar, continuamos a falar, continuamos a ver, mas imaginem que eu não vejo bem. Eu depois, quando estiver comodamente instalada no plano espiritual, adeus cegueira, eu vejo bem. Imaginem que eu sou manca de uma perna, havia sido um braço. Bom, se quando desencarno, e se eu, não digo que seja logo, é o desejável, mas quando eu já estou muito bem ao nível espiritual, eu já não manco, ok? Então, se, falando para encarnados, esta faculdade é tão maravilhosa, é tão fabulosa, os desencarnados que estão aqui a ouvir devem pensar assim, olha, aquela não percebe nada ao que é a mediunidade, porque aquilo que ela está a dizer, aquilo até se podia era chamar outro nome, porque nós continuamos com todas as faculdades, mas de uma forma muito mais desenvolvida, visto que é mais ao nível inconsciente, sem sermos inconscientes, não é? Só que o nosso inconsciente vira consciente ao nível espiritual, tal como quando dormimos, não é? Tal não, melhor ainda, porque quando dormimos estamos de alguma forma ligados ao nosso corpo físico ainda. Então, nós quando desencarnamos, os espíritos desencarnados também têm mediunidade e também utilizam a mediunidade. E de que maneira? E de que maneira? Para quê? Olha, para ajudarem, como aqui acontece, não é? Para ajudarem espíritos desencarnados também em sofrimento, para ajudarem também espíritos encarnados em sofrimento, para se comunicarem de planos espirituais diferentes, porque a gente pensa que os espíritos, às vezes a gente pode pensar que os espíritos é tocar-te-lá, ali assim tudo ao monte e fé em Deus, não é nada disso, não é? Tal como aqui e numa dimensão ainda maior, há planos específicos que têm que ver fundamentalmente com a evolução que cada um de nós atingiu. Então, imaginem, por exemplo, que eu desencarno e imaginem a minha avó, que era um ser de luz muitíssimo evoluído, quer comunicar-se comigo. Como é que ela pode comunicar-se comigo? Muitas vezes pode ter que ser só através da mediunidade. O que acaba por ser algo extraordinariamente belo. Por exemplo, os livros de Chico Xavier falam nisso e outros clássicos do Espiritismo falam nisso, na medida em que é uma mediunidade que atinge formas desconhecidas ainda de nós, visto que temos corpo físico.
Portanto, será uma mediunidade, por isso é que eu disse há pouco que alguns dos espíritos que estão aqui a ouvir dizem assim, coitados, olha, eles contentam-se com pouco. Mas pronto, para nós já é muito, não é? Então, a mediunidade é algo que nos acompanha para sempre. É uma ferramenta tal como as outras ferramentas que a gente conquistou em determinada fase evolutiva da nossa vida. A mediunidade foi quando nós atingimos o reino nominal e que nunca mais perdemos. E que ela se vai desenvolvendo paulatinamente, tal como as outras faculdades também. E cada vez em crescendo, para que possamos, de facto, utilizar essa ferramenta de forma cada vez mais eficaz, mais eficiente. Está a fazer a confusão alguém aqui? Não. Não? É novidade para alguém isto que eu estou a dizer? Também não? Isto é tudo gente muito sabida. Ai, não? Muito bem. Depois há particularidades na mediunidade. Agora, descendo à Terra outra vez, que no fundo é isso que mais nos interessa, não é? Há particularidades na mediunidade que são muito interessantes de verificarmos aqui. Por exemplo, quem está assiduamente, e felizmente é muita gente, que nas nossas reuniões de atendimento, que são muito bem frequentadas, não é? Pelo menos pela parte que me toca, concordará comigo se eu disser que, não vou dizer percentagem, mas a grande maioria das pessoas que vêm ao centro espírita e portanto, que vêm à reunião de atendimento ter connosco, é por causa de problemas relacionados com a mediunidade. É a tal faixa que há bocadinho falamos que não tem conhecimento sobre mediunidade e que às vezes vem completamente perdida, não é? Vem assim naquela fase, já não posso mais, não é? E pronto, e aqui nós costumamos dizer, olha, está no lugar certo, a partir de agora, se quiserem, vai ser tudo em crescendo. Alguns querem, outros não querem. Pronto, lá está. Portanto, mais uma vez, essas pessoas até vieram ter connosco, até estiveram aqui, até foram informadas e acompanhadas e aconselhadas e decidiram desistir. Portanto, não ficaram sensibilizadas, não vamos avaliar as causas, porque não as sabemos, mas o que é um facto é que decidiram desistir. Mas também temos casos de sucesso, graças a Deus. Vocês são prova disso, não é? Que estão aqui. Em que realmente entenderam, começaram desde logo a sentir-se melhor. E há uma coisa que acontece que é fabulosa. É mesmo fabulosa. De pessoas que vêm aqui a primeira vez a uma reunião de atendimento, que vêm perdidinhas, algumas nem conseguem falar, que é um dó vê-las. E passado pouco tempo, muitas vezes muito antes da reunião terminar, que termina de hora e meia, mais ou menos, a pessoa já não parece a mesma. Parece que levou ali um banho não sei de quê, que a pessoa fica completamente... Não parece a mesma, é outra pessoa. É outra pessoa. Já tem acontecido virem aqui pessoas que não falam, não se têm de pé, sei lá, imaginem assim... a situação mais complicada que possam imaginar. Há aqui muitas pessoas que sabem que estou a falar a verdade, que também fazem parte dessa reunião. E já aconteceu várias vezes, passado 5 minutos, parece que houve ali um milagre qualquer, a pessoa já falava, já conversava, já se punha direita na cadeira, já se estava bem, não é? Mas também tenho que dizer, para ser verdadeira, que pessoas dessas, mesmo assim, constatando um autêntico milagre nelas próprias, não voltaram. E às vezes perguntamos-nos porquê. Será que essas pessoas pensaram que ficaram curadas e que a partir daí, pronto, já não era preciso ir mais lá ao centro espírita, perder tempo e dinheiro na gasolina, claro,
porque de resto é tudo gratuito, não é? Etc. Não sabemos. Mas também isso já não é da nossa conta, não é? Isso já são juízos de valor que não nos compete analisar e avaliar. Mas, e é outra das particularidades da mediunidade, há muita gente também que vem ao centro espírita, não por ela própria, mas, e muita gente mesmo, por causa dos seus filhos. Dos seus filhos, crianças, adultos também, mas falemos agora nas crianças. Por causa dos seus filhos, crianças. Que não dormem, que não sei o quê, que veem não sei o que mais, que têm comportamentos anómalos, coisas assim muito... E então, o que é que as pessoas fazem num primeiro contacto? Trazem as crianças. Às vezes são crianças de 2 anos, de meses, de 3 anos. Imaginem essas crianças numa reunião de adultos, ainda por cima de 1h30. Quer dizer, não há hipótese, não é? Cada vez menos isso acontece na nossa associação, porque fazemos muito investimento em informação e a informação também. E então, nós dizemos às pessoas, embora elas fiquem muito desconfiadas quando nós dizemos isso, e por exemplo, se a gente fala com elas ao telefone e dizem a situação, a gente ao telefone diz logo, mas não leva a sua criança. Como não leva a minha criança? Como não leva o meu filho? Então, se é por causa dele que eu vou, é ele que está com os problemas, está bem, mas confia em nós, não leve, vá a senhora, vá o seu marido, vão os adultos, o maior número de adultos que haja lá em casa e que convivem com a criança, mas deixa a criança a alguém e não leva a criança. Pronto, há pessoas que já nem sequer elas vêm, porque dizem aquela gente deve estar maluquinha, não é? Há outras que vêm e pronto, e ainda bem. Porque, de facto, não é nunca na criança que está o problema, certo? A criança, ela não tem ainda qualquer tipo de responsabilidade em relação aos seus atos, em relação à sua conduta e em relação a tudo aquilo que se passa à sua volta. A responsabilidade é exclusivamente dos adultos que cuidam dela, não é? Se a criança se queima, não é ela a culpada. Se a criança se magoa, não é ela a culpada, etc, etc. Portanto, são os adultos que têm de estar muito atentos para que isso não aconteça. Não é? Porquê? Porque a criança não tem responsabilidades. Ainda não sabe agir por si própria. E a mediunidade é fundamentalmente responsabilidade. O tal conhecimento, o tal investimento que devemos fazer em nós é muito a esse nível. Então, em quem é que a gente, o centro espírita, deve investir? Precisamente nos pais. Porquê? Porque se alguma desordem há lá em casa, ao nível espiritual, por exemplo, não são as crianças responsáveis por isso, não é? Visto que não têm responsabilidades, mas são os adultos, esses sim, que são os responsáveis por isso. E as pessoas dizem, não, mas é o meu filho que faz as tropelias, é o meu filho que não dorme, é o meu filho que grita, é o meu filho que não come, é o meu filho que não sei quê, é ele que tenho de levar para o hospital porque desmaia, é não sei quê porque... Não é? E a gente explica, nós sabemos disso, mas essas tropelias são feitas porque o ambiente lá em casa do qual o seu filho não é responsável não é o melhor do mundo. E, portanto, há um ambiente turbulento que provoca essas reações. Há que investir no ambiente lá em casa e esse investimento é da exclusiva responsabilidade dos adultos dessa casa. Pronto, e então a gente vai explicando essas coisas, há quem aceite, há quem não aceite, que bom para os que aceitam porque resolvem o problema, que mau para os que não aceitam porque continuam com ele. E em crescendo. Ora, aqui surge uma questão pertinente. Então, se a criança diz que está a ver o avô, que descreve o avô que nem sequer conheceu
enquanto encarnado. Se está a dar detalhes sobre uma parente que morava lá muito longe, que também nunca conheceu e que está a dizer e que está a estabelecer com ela um diálogo, etc, etc. Afinal, a criança não é médium? Afinal, não é ela a responsável por esse espírito estar ali a comunicar-se, etc? Não, não é responsável. Sim, é médium. E é médium em potencial. Porque quando nós nascemos e nos primeiros anos de vida, não há os tais 2 grupos que falávamos aqui há pouco, há só um. Isto é, toda a gente tem mediunidade que chega e que dá para dar e para vender e mais não sei para quê. Toda a gente, não há 2 grupos. Esses 2 grupos vão ramificar-se mais tarde, à medida que nós vamos crescendo. E porquê? Porque, enquanto criança, de facto, nós temos essa ferramenta de uma forma absolutamente extraordinária, visto que nós ainda estamos com um pé cá e outro lá no plano espiritual de onde viemos, e lá nós tínhamos também mediunidade, como sabemos, e portanto, ainda não está na hora, pois não. E portanto, toda a criança é médium em potencial, só que é uma mediunidade diferente da mediunidade do adulto. Vamos dizer, é uma mediunidade irresponsável, é uma mediunidade natural, em que a criança lida perfeitamente bem com ela. Se alguma confusão existir, não é por parte da criança, mas sim por parte dos adultos que não sabem lidar com ela, que não sabem como fazer. E aí começa a gerar problemas, especialmente à medida que a criança vai crescendo, não é? E se a criança, por volta dos 7, 8, 9, 10, por aí, entretanto, esse ciclo da mediunidade ficar em stand-by, isto é, se ficar tipo adormecida, a coisa aguenta-se, vai andando. E pode acontecer isso, e acontece em muitas situações. Há outras situações em que não, em que nós nascemos com a mediunidade e vamos mantê-la durante toda a nossa vida. Portanto, não há aqui ciclos da mediunidade que aparecem e que mantemos, vamos dizer, em permanência. Não é? Há outros casos do tal grupo que dissemos primeiro, em que têm mediunidade que não é ostensiva e que não se apercebem, em que, de facto, chegam àquela idade dos 6, 7, 8, 9, por aí, e, portanto, a mediunidade fica amortecida e pode ficar amortecida ao longo de toda a vida, como pode, depois, numa outra avalanche, digamos, numa outra idade, quem sabe ali por volta dos 14, 15, 16, 20, por ali, nada é rigoroso, é evidente, não é? Não é no dia que se faz X anos, mas há idades que são mais propensas, digamos assim, a isso, a que a mediunidade que entretanto estava adormecida volte, não é? E se voltar nessa altura, à partida, em princípio, a pessoa não vai perdê-la, não é? Vai continuar sempre com ela. Mas também pode acontecer que essa mediunidade não flua nessa idade, mas já na idade adulta, que é um outro ciclo, digamos assim, da mediunidade. Na idade adulta, sei lá, 30, 40, 50, também pode acontecer. Mas também aí, se a mediunidade aflorar nessa altura, à partida também vai continuar com ela. E há ainda um outro ciclo, este já com
características um bocadinho diferentes, que pode surgir só já na idade mais proveta, não é? Já na parte mais da terceira idade, exatamente. Nessa altura, digamos que é uma mediunidade um pouco específica, que o entendimento que se tem, mesmo os clássicos do Espiritismo, que estudam muito este tema, será mais, e eu sinceramente concordo plenamente com isso, será uma espécie de preparação para a morte, digamos assim, não é? Para a desencarnação. Em que a pessoa, especialmente em idades já bastante avançadas, e quando a pessoa, por exemplo, tem já bastante debilidade física, etc., é normal, é muito normal aparecer que é uma forma de a pessoa começar por antecipação a viver já uma vida espiritual, não em pleno, nem não total, mas mais ou menos uma vida espiritual. É uma preparação para a morte. Portanto, tem facetas assim muito interessantes. Por exemplo, estou a lembrar-me outra das... Quem lide muito com mediunidade, com médiuns, etc., isto é um tema que a gente estava aqui a falar assim, enfim, imenso tempo. Mas, por exemplo, uma das particularidades também da mediunidade é que quando nós desencarnamos, muitos de nós, especialmente aqueles que não estudam espiritismo, que não ouvem aqui as nossas palestras, as minhas, etc., a gente vai lá para o plano espiritual assim um bocado zonzo, não é? Vai assim um bocado passado dos carretos, não sabe muito bem o que é que está a acontecer. E isso pode, e por outros motivos. E isso que será tema de uma outra palestra, naturalmente. E, portanto, pode acontecer que nós, durante um certo período, estejamos já desencarnados, mas que nem nos apercebamos disso. E isto é o normal, por incrível que pareça. Quem lida com isso sabe perfeitamente que é assim. A maior parte de nós, quando desencarna, não tem consciência disso. Continua a ter a sua vidinha como se ainda tivesse corpo físico. E fica muito surpreendido quando chega à conclusão que afinal já não tem. É a maior surpresa da vida. E isto, então, enquanto isso acontece, o Livro dos Espíritos é fabuloso, todos nós certamente o conhecemos e tem essa parte, não é, da vida espírita, a parte da perturbação espiritual, que depende de pessoa para pessoa e que demora nos mais tempo, noutros menos tempo, mas nesse período, especialmente nas associações espíritas que têm reuniões de intercâmbio mediúnico com o objetivo único terapêutico, é de uma forma geral esse tipo de espíritos que nós recebemos através dos médiuns, não é? E então esses espíritos, há espíritos que estão de tal forma perturbados, isto é tudo uma confusão. Imaginem nós aqui em Portugal, neste país maravilhoso, que vamos, sei lá, imaginem um país assim esquisitérrimo, completamente diferente do nosso. A gente chega lá, fica completamente desinserida, é a língua, é os costumes, é o clima, é tudo. Fica ali, não sabe, está ansiosa, é para regressar, não é? Comparativamente, mas num grau muito mais elevado ainda, é assim que acontece com a maioria de nós quando desencarnamos. Nós não estamos preparados para fazer essa viagem. Aliás, nem queremos falar da morte, não é? É um tema proibido e, portanto, é tabu. E se é tabu, mais uma vez, a gente não tem conhecimento nenhum sobre a viagem que necessariamente, obrigatoriamente vamos fazer. E como não temos conhecimento nenhum, não nos preparamos para ela e, naturalmente, vamos ter muitas surpresas, não é? Esta é que é a grande questão, mais uma vez, o conhecimento.
E é assim que acontece com a maioria de nós, e ficamos então lá nessa perturbação, nessa confusão danada, não necessariamente a sofrer e tal e não sei o quê, mas nessa confusão que gera algum sofrimento, naturalmente. E muitas vezes recebem-se espíritos variadíssimos, cada um tem a sua própria história, não é? Como nós. Mas pode acontecer que a perturbação seja tão grande, a tal confusão das ideias, não é? Está confuso das ideias, que nem saiba o próprio nome. Pode acontecer isso. Muito menos a data, muito menos onde está, muito menos... Quer dizer, uma pessoa que esqueceu o próprio nome parte do princípio que não sabe mais nada, não é? Tal é a confusão em que... E às vezes é desolador, causa tristeza, não é? Os relatos que eles dão, dizer assim, a minha família já não gosta de mim, sento-me à mesa, não servem o meu prato, falo para eles, ninguém me liga, entretanto a minha mulher já casou com outro, o meu marido não sei o quê, já tem filhos, quer dizer, andam ali tão confusos, depois ao nível dos sentimentos, não é? Ao nível de tudo isso, de maneira que pode gerar de facto muita confusão. Então, abençoada a mediunidade, nestes casos também, não é? O médium aqui serve de intermediário para, de facto, poder-se conversar com esses espíritos, para tentar conseguir, consegue-se ajudá-los no sentido de eles, não ninguém lhes dizer, mas através de técnicas, diálogos adequados, etc., eles chegarem à conclusão do estado em que se encontram. Muitas vezes... alguns ficam chocados nos primeiros momentos, outros saiu-lhes o totoloto, não é? Porque, entretanto, já passou a dor de cabeça, já passou a dor do estômago, já passou o problema em que estava cristalizado, que normalmente é um momento muito traumático, do qual adveio a morte, não é? E, de repente, pronto, a coisa passou, não é? E então, porquê? Porque o médium, o intermediário, vai transmitir-lhe tudo aquilo que ele tem de bom. E isso é que vai fazer toda a diferença. O médium e toda a equipa que está ali. Daí a grande responsabilidade, quando nós tomamos consciência disso, é um impulso muito grande, mais uma coisa boa para a mediunidade, é um impulso muito grande para nós cuidarmos de nós devidamente, porque agora alguém depende de nós. É um pouco como a mãe ou o pai que, enquanto não teve filhos, já está-se bem, vai para aqui, vai para ali, mas depois o filho condiciona a sua vida. Porquê? Porque quer o melhor para o filho e porque vive em função do filho. E porque a mediunidade é um pouco isso também. O médium começa a sentir necessidade de investir mais em si, porque sabe que quanto mais investir, mais tem possibilidade de ajudar, e isso é que lhe vai dar esse contentamento, essa alegria, esse pagamento que afinal não tem preço. E, meus amigos, com esta vos deixo, porque de facto já está na minha hora e eu tenho de ir desta para melhor. Está bem? Desta para melhor, não estou a dizer...